Beleza pura. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar, pessoal. Hoje, gente, a gente vai trabalhar com algumas atividades, certo? Na aula passada, a gente viu algumas listagens de atividades pessoais de vocês, a gente trabalhou com o tempo pessoal de vocês, né? Na aula passada. E na fase 3 da disciplina, a gente vai trabalhar com o tempo profissional, que é voltado para as atividades da profissão que vocês estão sendo formados, que é técnico informático. Tranquilo? Então, hoje vocês vão ver as principais atividades, alguns conceitos, algumas coisas bem interessantes. E no final, a gente conversa um pouco sobre o desafio dos 66 dias, né? Que a gente já conversou a priori, certo? No princípio. E aí a gente finaliza com uns questionamentos. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá, né? Então, o que a gente vai ver hoje, certo? Principais atividades do suporte informático, né? Formação de uma equipe, ok? De uma equipe de projeto, de uma equipe de desenvolvimento de software, certo? Qualquer equipe voltada para a tecnologia da informação, tá? Iniciando um projeto, quais são os passos de se iniciar um projeto, tá? Hierarquia na tecnologia da informação, tá? Então, como a gente sabe, em todo departamento tem os seus superiores, né? Tem os seus colaboradores, e a gente vai entender como é que funciona a hierarquia dos cargos e profissões dentro do TI. O que é o plano de trabalho, quais são os obstáculos para esse plano de trabalho, e por último aí, o plano de contingência, né? E a gente vai entender o que é esse plano de contingência. Tranquilo? Então, bora iniciar, né? Primeira coisa, gente, que eu queria saber de vocês era isso aí. O gerenciamento do tempo, ele é imprescindível para o sucesso dos projetos de tecnologia? Bora lá. Quem me responde essa? Vamos lá, precisa da participação aí de vocês. Eu acho que sim. Quem foi que respondeu? Eu acho que sim. Me fala. Vitor. Leandro. Fui eu, Vitor. Sua favorita. Vitor! Pronto. Por que, Vitor? O que você acha que é? Me explique. Dê um complemento da sua resposta. Porque ele quer ajudar a otimizar o seu tempo para você ter mais tempo para fazer esses projetos de tecnologia, né? É muito bom pros como é que se chama? Esqueci o nome, velho. Os diretores, até mesmo os... Eu esqueci o nome, vou pesquisar aqui, tá? Beleza. Mais alguém, pessoal? Precisa de mais um só para a gente complementar o que o Vitor falou. Vamos lá. Participação aí. Guilherme. Guilherme está estreando aqui nas nossas aulas. Tudo bem, Guilherme? Vamos lá. Eu sei o que é imprescindível. Algo altamente necessário. Acho que o Guilherme então não... Então né? Claro que é. Você quer comentar, Leandro? Quero, se deixa. Bom, à vontade, pode ficar à vontade. Bom, como o professor disse, como a gente está se formando em técnico, o tempo é extremamente importante. Então esse gerenciamento de tempo serve tanto para a gente calcular nossas horas de trabalho, como para a gente se programar para possíveis projetos grandes, como ser alguns projetos de a longo prazo, como desenvolver um software, criar um jogo que demora muito. Uhum. Muito bem, né? Muito bem mesmo. Então, é justamente nesse ponto que eu queria chegar, gente. Vocês estão numa disciplina que é a lógica de programação, né? Vocês estão iniciando no mundo da programação, estão entendendo o que é um software, o que é um algoritmo, vocês ainda estão no Portugal, não é isso? Vocês não passaram para uma linguagem de programação, né? Exato. Pronto, HTML. Não, HTML não é linguagem de programação. HTML é linguagem de marcação. Tá? A linguagem de programação que vocês vão ter não sei se o Gerson vai passar em Pascal ou em Java. Não sei ao certo, sei como é que ele vai fazer. Tá? Mas, enfim, pessoal, vocês estão começando a entender o que é um algoritmo, o quanto de tempo leva para você fazer um algoritmo,
Por exemplo, o LL, ele pode fazer um algoritmo que calcule a média de 100 pessoas, né? Pronto, de 45 pessoas, que é a turma de vocês, calcule a média geral da turma de vocês. Ele pode fazer um algoritmo desse em 5 minutos. Entretanto, a Luísa vai lá e vai confeccionar o mesmo algoritmo e ela faz em 2 minutos. Aí vem a Mel e faz em 1 minuto. Então, gente, o que acontece? Todo o tempo que é gasto para se confeccionar um algoritmo, um software, certo? Pronto, o Leandro fez um teste em umas 2 horas, certo? Então, ele gastou 2 horas de programação fazendo um teste de software. Então, o gerenciamento de tempo, gente, realmente ele é imprescindível para o sucesso dos projetos de tecnologia. Seja ele o desenvolvimento de um software, seja ele a construção de uma infraestrutura de rede, certo? Seja ele uma atividade de programação que vocês estão fazendo. Então, gerenciar o tempo é muito importante nos projetos de TI, certo? Nos projetos de programação. Então, agora a gente já tem uma visão que não somente é importante na vida pessoal da gente, né? Como a gente viu na tabela, na planilha, aliás, mas também nos projetos de TI, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, aspectos importantes a serem levados em conta, né, na formatação de um projeto de informática do ponto de vista do suporte técnico, né, pessoal, material e de recursos. Por exemplo, né, se eu for construir um sistema para controlar a irrigação dos coqueiros na Del Coco, né, que é aquela fábrica de coco aí do Trairi, certo? Se eu for construir um sistema para controlar a irrigação, certo? Aí o sistema vai lá, diz, é 4 da tarde, começa a jogar água nos coqueiros. É 4h20, desliga a água dos coqueiros. Vocês estão entendendo, né? Então, para eu confeccionar um sistema desse, eu preciso de pessoal, que no caso são vocês, que são os futuros programadores. Eu preciso de um material. O que seria o material, Stephanie? Alô, você, pessoal? Alô, professor? Alô? Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Então, sim. Sim, sim. É porque vocês não dão feedback, eu pergunto e aí eu penso que o áudio está com problema. Mas, enfim, né? Eu preciso de material, certo? Que seria... Eu preciso desse material, que seria os computadores, os roteadores, toda a parte física, beleza? Eu preciso de recursos financeiros, tá? E eu preciso de pessoal, que são vocês. Então, é necessário, para a execução de uma tarefa com excelência e dentro do tempo estimado, a materialização de um planejamento. Olha aí, pessoal, como é importante, certo? Vou colocar aqui até minha canetinha, ó, planejamento. Então, gestão de tempo, gerenciamento de tempo em projetos, na vida pessoal, consiste na materialização de um planejamento. Então, se eu for resumir toda a disciplina em uma palavra, chama-se planejamento. Beleza? Entendido até aqui? Nos projetos de informática, esta necessidade torna-se também validada e passa por um ponto que podemos destacar como sendo fundamental, seja o chamado suporte técnico, que vai ser a atividade de vocês, certo? Vocês são técnicos em informática. Então, vocês vão dar esse suporte técnico tanto no setor de redes, como no setor de hardware, como no setor de programação, tá? E aí a gente chega na definição de suporte técnico, ok? Suporte técnico ele pode ser visto de 2 formas, certo? A primeira, ele pode ser visto como stricto sensus, no sentido mais amplo, né, do latim stricto sensus, ou lato sensus, no sentido menos amplo, tá? Eu dei uma erradazinha aqui no slide, tá bom?
Então, pode ser compreendido como o trabalho, o estrito sensu, como um trabalho do profissional de tecnologia da informação, que presta reparos tanto na parte de hardware quanto na parte de software. Esse aqui é o cara estrito sensu. O lato sensu pode ser compreendido como um aparato humano e tecnológico necessário para formatar a logística de execução de um projeto de tecnologia da informação, tá? Então, eu tenho um sentido mais amplo, né, que é o lato sensu, tá, pessoal? Esse aqui não é o sentido menos amplo, tá, que é o estrito sensu, beleza? Menos amplo, e aqui mais amplo, tá? Então, eu tenho um sentido mais amplo no lato sensu, onde ele vê toda essa logística, e tem um sentido menos amplo no estrito sensu, né, onde ele trabalha diretamente com hardware e com software. Pessoal, tá tudo ok, tá, gente? Vocês estão... Agora que eu vi aqui no chat que tá com problema na internet. Vocês estão ouvindo direitinho? A minha internet tá de boa. Eu acho que pode ser a internet da galera. Tu tá ouvindo E aqui... direitinho, né, Leandro? Não, eu tô de boa, aqui tá de boa. Quem Aqui mais tá também com tá de boa. Tá Quem mais tá tranquilo. com problema de Aqui conexão? também tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Então, acho que onde deve estar cortando é porque deve ser o problema mesmo na internet de vocês, tá? Eu pensei que fosse aqui na minha. Mas tá tranquilo, pessoal, até aqui. Posso prosseguir? Pode. Beleza, beleza, beleza. Daqui a pouquinho, só acabar aqui uma parte, eu faço a chamada, certo? Logo. E aí a gente libera por conta dessa questão da internet, né? Para vocês não perderem a presença. Mas vai dar certo, tá? A aula está sendo gravada e tá tudo tranquilo, vocês revêem depois. Vamos continuando aqui, pessoal. Profissionais profissionais de TI no processo de confecção de um projeto, certo? Então, vocês veem aí que o cara do TI é um cara que tem que estar atenado o tempo todo, é multitarefas, é 2 monitores, é telefone, certo? É um teclado, mouse, headphone, o cara tem que ser um profissional completo, né? Ele tem que estar atrelado à construção de projetos, né? De uma forma bem eficiente, tá bom? Então, profissionais de TI no projeto. Ainda não existe uma formatação fechada que toca a definição desses profissionais. Até hoje, gente, a gente não tem, os profissionais de TI, não tem um órgão regulamentador. O que seria isso, por exemplo, né? Se você é um médico, você tem um órgão regulamentador, que é o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, certo? Se você é um administrador, tem o CRA. Se você é um contador, tem o CRC, né? Se você é um psicólogo, tem CRP. Então, tem muitas profissões que têm órgãos reguladores. Já a tecnologia da informação, por ela ser uma profissão, né? Um setor econômico tão vasto, porque tem vários tipos de profissões, a gente não consegue identificar essas profissões que nascem e morrem muito rápido, certo? Tem profissões que nascem muito rápido e morrem muito rápido, é isso que acontece na tecnologia da informação. Então, esses processos, certo, de registro em órgão acaba sendo bem defeituoso para o nosso setor de tecnologia da informação, tá bom? Porém, existe ainda, pessoal, uma linha hierárquica de atribuições e responsabilidades desses profissionais diretamente ligados ao desenvolvimento do projeto. Não é porque a gente não tem um órgão regulador que a gente não tem uma hierarquia dentro dos projetos, tá bom? Com isso, se consegue ter fluidez e o cumprimento de cronograma no desenvolvimento. Galera, o que isso aqui quer dizer? Se eu tenho uma hierarquia, quer dizer que eu vou ter fluidez e cumprimento no cronograma do desenvolvimento? O que vocês acham sobre isso? O que você acha, Cíntia? Cíntia? Eu acho que a Cíntia não está aí, né?
Pronto, Vitor, eu perguntei, né, porque a gente tem uma hierarquia, e como essa hierarquia, ela consegue influenciar, né, ter vez, dando origem a uma fluidez e um cumprimento do cronograma desenvolvido, né, porque, por exemplo, se eu tenho uma equipe, eu vou acabar delegando tarefas, eu vou acabar direcionando tarefas para determinados cargos da equipe. Por exemplo, na escola, né, quem é que delega essas tarefas? É o diretor, que vem abaixo do diretor, os coordenadores, e quem vem abaixo dos coordenadores, os professores, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, a fluidez e o cumprimento desse cronograma de sucesso no projeto. Beleza, pessoal? Posso passar? Tranquilo? Me dê um feedback aí no áudio. Tranquilo. Pode ir. Beleza, Rochedo. beleza. Os demais tá tudo ok, pessoal? Se pronunciem aí. A galera aqui tá dizendo que tá muito ruim o áudio. O meu cortou na última parte, eu não entendi nada. Não gostar de falar. Quem foi que falou? Disse que cortou? Eu. Pronto, Letícia. Essa última parte, só voltar aqui, tá? Eu falei... Opa, pronto. Que existe uma linha de hierarquia nas atribuições dos cargos, né? E aí eu citei exemplo da escola. A escola a gente tem uma hierarquia que começa pelo diretor, que vai pelos coordenadores, que vai na sequência pelos professores, e assim sucessivamente. Tá bom? Essa linha de hierarquia, ela traz fluidez e um cumprimento do cronograma de desenvolvimento. Então, se eu cumpro o cronograma e tem uma fluidez no projeto, certo? Ele consegue não ter nenhum tipo de problema, tudo é entregue na data correta, então isso gera uma fluidez, tá? E aí, consequentemente, eu tenho um projeto de informática, um projeto de TI com sucesso. Entendeu, Letícia? Sim. Obrigada. Maravilha, peoples. Seguinte, vamos lá. Dentro dessa hierarquia, pessoal, tem uma galera aqui que eu vou citar para vocês. Começando pelo gestor do projeto, é como se fosse o diretor, né? Então, ele é dotado de conhecimento técnico acerca de tecnologia da informação, tem a missão de coordenar os trabalhos da equipe, passando tarefas e acompanhando os prazos. Então, esse cara aqui, ele não faz, ele acompanha se está sendo feito. Beleza? Na sequência, tem o analista do projeto, certo? O analista, ele é um profissional sobre a supervisão do gerente, e ele é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento do sistema computacional do projeto. Ele analisa se tudo o que está sendo feito, né, está de acordo com o que o cliente pediu previamente. Porque o que acontece, pessoal? O cliente chega e diz assim, ô Mário, cara, constrói um software para mim. Aí o Mário, beleza, vamos passar para nossa equipe de desenvolvimento. Aí o Mário, por exemplo, ele é o gestor. Aí vem outra pessoa, que é o analista, certo? Ou então o Mário pode fazer o papel do gestor e do analista ao mesmo tempo, né? Se ele for uma empresa menor. Mas, enfim, cada um tem o seu papel, tem sua característica e tem sua responsabilidade, tá? Depois vem o programador, que é o peão, é o que escreve mesmo o negócio, é o que escreve a linha de código, é o que faz o negócio acontecer, né? Então, ele geralmente trabalha em uma equipe, né, que desenvolve sob a orientação do analista, ok? Porque o analista, ele pode dizer o seguinte, o cliente pediu desse jeito, aí o programador não escutou direito, ou não foi bem detalhado para ele, e aí tudo que ele fez do lado direito, sendo que era para fazer do lado esquerdo, por exemplo. Ele fez correto, só fez do lado errado. Então, a culpa aí é do analista, que não passou as informações concretas para ele, né? O analista ou tecnólogo em redes, né? É o profissional que vai dar suporte técnico necessário aos equipamentos utilizados no projeto. Então, aqui não necessariamente só de redes, né? Mas pode ser um tecnólogo, né, de desenvolvimento de software, que ele vai ver
se as ferramentas estão dando suporte, se eu tenho ali a minha IDE funcionando direitinho, tá? E por último tem o estagiário do projeto, né? Que vocês serão estagiários, né, povo? Atua como colaborador / aprendiz. Olha aí, pessoal. O estagiário, ele é um colaborador / aprendiz. Ele não é funcionário. Ele é um colaborador e aprendiz ao mesmo tempo. Se compromissado e eficaz, desenvolve um trabalho de extrema utilidade com as chances de ser incorporado ao projeto final dos estudos, né? Então, o estagiário está ali para aprender. Quando vocês forem para o estágio de vocês, né, vocês não podem ser tratados como funcionários, porque vocês são aprendizes, vocês estão lá para aprender como que funciona aquela determinada empresa. Entenderam, pessoal? Então, eu tenho aí gestor do projeto, analista do projeto, programador, analista ou tecnólogo em redes ou tecnólogo em suporte e o estagiário do projeto. Tranquilo até aqui? Deu para entender o que cada um faz? Tranquilo. Sim. Aí eu pergunto a vocês, só existem esses aqui? Vocês acham que só existem esses cargos ou tem outros tipos de cargos? Eu acho que existem mais. Como Eu design. acredito que existe. Deve ter mais, eu acho também. Existem muito mais. Existe o design. Dentro do próprio programador, ele subdivide entre front-end, back-end, full stack, júnior, pleno, master, certo? Então, existem derivações. Aqui eu estou dando de um modo amplo, né? Mas tem derivações dentro de cada setor desse, tá, pessoal? Tem o design também, certo? E aí, aqui eu trouxe uma hierarquia de uma empresa, certo? Só para vocês verem como tem essas diferenças, né? Então, aqui eu tenho o meu diretor, certo? Olha aí, o cara, o chefe, né? Chefão do negócio. Abaixo eu tenho o líder de equipe, que seria como se fosse o analista, tá? O analista do projeto. Aí abaixo dele eu vou ter o suporte de desenvolvimento e vou ter a análise e testes de documentação. Exemplo, né? Então aqui eu tenho mais um analista e tem aqui um supervisor do desenvolvimento, como se fosse um programador maior. Tá? Aqui eu tenho o coordenador, tenho um analista de suporte nível 3, nível 2 e nível 1. Que é de uma empresa em específico, tá, pessoal? Só exemplo. Aqui no desenvolvimento, quem que eu tenho? Eu tenho um gerente, eu tenho um coordenador, eu tenho um programador nível 3, programador nível 2 e tenho um programador nível 1. É o cara mesmo que saiu, tipo vocês, que vão sair do ensino médio, né? Com técnica informática, se tiverem bons em programação, vocês podem entrar como programador nível 1. Também chamado de programador júnior, certo? Aqui na aba de projetos, eu tenho o gerente desse projeto, eu tenho um coordenador geral e tenho um analista programador, que ele vai analisar tudo o que esses caras aqui fizeram. Por último, eu tenho aqui o coordenador dos testes e documentações e tenho a análise de teste e qualidade, que é quando o software já está saindo, né? É o chamado QoS, Quality of Service, né? A qualidade do serviço integrado. Certo? Aqui é de uma empresa convencional. Aqui é um segundo exemplo de uma outra empresa, tá? Então, por exemplo, eu tenho a presidência, né, o chefão, tem um setor de TI, e dentro do setor de TI eu tenho derivações. E aí ele colocou aqui como siglas, certo? Mas a gente vai ver que tem a legendazinha aqui embaixo, tá? Então, a primeira sigla aqui é do gabinete, né? Então, eu tenho um setor de planejamento de TI, esse aqui, ó. Tem um setor de escritório, processos, setor de escritório e segurança cibernética, certo? Aqui esse DDTI é divisão de desenvolvimento, esse DITI, divisão de infraestrutura, e aqui divisão de relacionamento com o cliente, tá? E cada um tem suas derivações abaixo. Então aí eu tenho uma infraestrutura, um desenvolvimento e um relacionamento com o cliente e o chefe de tudo isso, tá? Então, pessoal, as empresas elas podem ir se dividindo de diversas formas, certo? Diversas maneiras, desde a presidência, né, passando pelos setores de TI, até chegar ao estagiário, que é aquele colaborador, aquele aprendiz. Então, a hierarquia, por mais que a gente não tenha um órgão que regulamente a profissão, propriamente dita, mas a gente tem, sim, muita hierarquia dentro dos processos de desenvolvimento de projetos de TI. Tranquilo, pessoal?
Tranquilinho? Deu para ficar alguma coisa? Posso avançar? Pode. Em resumo, né? O que eu quis dizer é que, mais uma vez, por mais que a gente não tenha um órgão que regulamente a profissão, tipo um CRM, né, da medicina, mas a gente tem sim hierarquia dentro das empresas. E aí eu trouxe esses dois exemplos aqui de empresa, né, que é a empresa A e a empresa B, tá? Então, vamos lá. Vocês querem saber alguma coisa legal? Uma curiosidade para despertar aí o interesse de vocês, certo? Primeira coisa, eu vou perguntar, por que vocês vieram para a informática, certo? Vamos lá, Felipe, por que tu veio para a informática, Felipe? Professor, é porque desde pequeno eu gosto de tecnologia, né? E eu Aham, também não fui muito com a cara dos outros cursos, não. Eletrotécnica, um negócio de ficar subindo em poste, certo. edificação, braço e mestre de obra. Aí eu vim para informática porque também é um mercado que tende muito a crescer no futuro, né? Aí eu achei que seria a melhor opção. Já está em crescimento, né? As profissões do futuro, né? Mais alguém? Bora lá. Quero ver aqui, Thalia. Tudo bem, Thalia? Bom dia. Por que tu vieste para a informática, Thalia? Já tinha pesquisado alguma coisa, profissões, valores, né? Quando a gente vai, às vezes, vai escolher um curso de graduação, acaba indo pelo valor também, alguma coisa do tipo. Pode falar, Thalia. Calma aí, professor, peraí. A merendando, né? Bom, eu escolhi informática porque é um curso que eu mais me identifiquei lá na profissional, porque eu gosto muito de tecnologia. Ótimo, muito bem. E aí eu trouxe, obrigado pela participação de vocês, viu, Thalia e Felipe. Certo? De nada. E aí, pessoal, eu trouxe aqui umas curiosidades curiosas para vocês. Nossa, curiosidades curiosas, né? Salário, eu quero muito saber. Isso. Já deu uma olhada. Já deu Vamos uma falar olhada. de... Já. Vamos ter uma ideia. Gente, essa aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Guia das Profissões do Cato, certo? Em outubro de 2017, tá, gente? Então, isso aqui não foi eu que inventei, tem todo um fundamento, certo? Tem uma pesquisa feita. E isso aqui são médias salariais. Não quer dizer que seja o que acontece aqui em Fortaleza, mas pode ser o que ocorre em determinadas outras partes do país, certo? Então, ela é muito variável de acordo com a geografia. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o gerente, gente, aquele cara que fica lá em cima, o gerente de tecnologia da informação. Ele tem realmente uma média salarial, e isso se aplica aqui à nossa região, em torno de R$ 9.000, certo? Então, para o cara ser um gerente de tecnologia da informação, ele vai estar entre os 7 e R$ 9.000. Meu orientador da graduação, aliás, da especialização, ele é gerente em uma empresa. Ele ganha nessa faixa aí, entre 7 e R$ 9.000, em Sobral, aqui pertinho. Então, isso aqui é bem real, tá, pessoal? Analista de tecnologia da informação. Gente, o analista ele já não tem tanta fluidez, porque ele só vai coletar requisitos, tá? Ele tem um papel muito importante, sim, tem, mas ele não tem uma remuneração à sua altura, tá? Mas realmente essa média salarial aqui é bem real. Assistente, né, pessoal? O assistente já diz o nome, né? Assistente. Então, geralmente os assistentes, eles giram em torno aí de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, né? A galera que tem, por exemplo, se vocês saírem do curso técnico de vocês podem ingressar em qualquer empresa como assistente de tecnologia ou suporte, e aí vão estar girando salários em torno aí de 1 a 2 salários mínimos aí como remuneração, tá? Agora, gente, o cara que chega a um diretor de tecnologia da informação de alguma empresa, olha aí como ele ganha bem. Mas são muitas responsabilidades para chegar num cargo desse, né? Porque lembra lá da hierarquia, ó.
O diretor, gente, ele fica bem aqui, ó. Ele fica só abaixo da presidência da empresa. Então, o que que acontece? Ele tem que ganhar muito, porque é muita responsabilidade, são muitos colaboradores, né, abaixo dele na hierarquia. Um supervisor de tecnologia, que é o cara que vai verificar se as coisas estão fluindo, tá tudo direitinho. Ele ganha na faixa dos R$ 4.000. Realmente está nessa faixa correta. Coordenador de tecnologia da informação, gira na faixa de média salarial entre 5 e 6 mil, porque ele já tem uma equipe para coordenar. Então, observe, quem coordena alguma equipe, certo? Ele sempre vai ter uma remuneração melhor. Quem é coordenado tem uma remuneração, né, bem menor, certo? Quem coordena tem uma remuneração maior e quem é coordenado tem remunerações menores, certo? Coordenador de tecnologia da informação, né, entre 5 e 6 mil. Trainee na área de tecnologia. Esses trainee, certo, pessoal, são pessoas que são recrutadas, que não entendem nada de tecnologia, são recrutadas, certo, para ser treinadas, ou tem um conhecimento prévio, claro, tá? Foi até um equívoco falar que eles não conhecem nada de tecnologia, desculpa, mas eles têm sim um conhecimento prévio, mas eles vão ser treinados em uma determinada plataforma, por isso eles são chamados de trainee, e aí recebe uma média salarial de R$ 2.000. O programador, pessoal, que é o peão, né, que é o cara que escreve os códigos, certo? É um cara que é coordenado também. Então, por exemplo, tem um coordenador de tecnologia da informação, ele ganha 6 mil, mas ele coordena um grupo de 15 programadores. Esses 15 programadores têm uma média salarial de R$ 2.500 a R$ 3.500, certo? É uma faixa que eles ganham, certo? E aí, ele vai aumentando o valor do seu salário decorrente da sua capacitação. Por exemplo, o programador, ele pode ser júnior, né? Depois do júnior, ele pode ser sênior. Depois ele pode ser master, né? Ou é master sênior. Enfim, são os níveis que o programador tem, tá? Por último, consultor de tecnologia da informação. Esse cara aqui, gente, ele faz um papel imprescindível. O que que ele faz, na verdade? Chega uma empresa e diz o seguinte, uma cerâmica de tijolos, tá? Uma cerâmica de tijolo precisa de quê? De barro, de uma máquina para fazer o tijolo e de um forno para queimar o tijolo, não é isso? Basicamente é isso. Aí o cara diz o seguinte, poxa, eu quero automatizar minha cerâmica de tijolos. Aí vem o consultor de tecnologia da informação, que é contratado, faz todo um levantamento e diz o seguinte, ó, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Ele prestou uma consultoria, certo? Depois que ele presta essa consultoria, pronto, ele está resolvido. Agora o cara, o dono da cerâmica, ele vai ter que procurar outros profissionais para construir, para fazer aquilo que o consultor indicou. Então é como se fosse só uma indicação. E olha aí, ó, ganha bem, né, pessoal? Então esses valores aqui são médias salariais aí pelo Brasil em outubro de 2017, há 3 anos atrás, tá? Então aí pode ter havido mudanças, né? Decorrente à pandemia, pode ter subido ou pode ter diminuído. Belezinha? Ficaram animados? Me dê um retorno aí, se vocês estão. Claro. Show, professor. É, professor, ainda Mais. tem empresas que A Edson pagam ganha mais. seu hotel, né? Ei, Como é? Ainda tem Como é? empresas que pagam sua comida, seu hotel, sua gasolina, né? Aqui é o salário. Aí, dependendo da empresa, você tem vale transporte, você tem vale alimentação. Tem empresas que elas dão moradia para os seus funcionários, né? Então, são um conjunto de benefícios. Aqui a gente só está falando de salário, né? Ave Aí Maria. tem os benefícios, né? Ei, professor. Oi? Professor, benefício ao caramba. Eles vão pagar minha vida todinha depois disso. Exatamente. Então, é um ramo, Professor, ganha quanto? gente, que ele é muito promissor. É um ramo que tem muitos caminhos para você seguir, né? Muitas subdivisões, tá? Então você pode ser um monte de coisa e ganhar o quanto de dinheiro que você quiser, tá? Então tudo só depende de vocês, né? Então
Tem gente que faz um curso desses e não serve para nada, como tem gente que faz um curso desses e tá aí ganhando 5, 6, 10 mil reais, independente do que você esteja fazendo. Beleza? Já imaginou, gente? 5, 6 mil na conta todo mês, caindo ali, ó. Era show de bola, né? Era maravilhoso. Era Ainda tô maravilhoso. porque a Edson ganha mais. Saudade de um tempo que não volta mais. Ô, saudade. Então, vamos continuando, né, pessoal? Então, o que você entenderia por uma formação de equipe? Para tudo isso, essas profissões todas aqui, pessoal, elas fazem parte de uma equipe, certo? E aí, o que vocês entendem por formação de equipe? Bora lá. Quem que responde aí para mim? Diego? Responde, Diego. Pronto. Vamos sim, vamos programar um Java. Eu não falei nada, não. Eu perguntei quanto foi o seu ganhava. Não entendi. Perguntou o quê? Eu perguntei quanto o senhor ganhava. Ah, uns carocinhos velho aí. Saudade de um tempo que não volta mais. Eu entendo que cada um tem uma atividade para fazer, função, e basicamente eles se ajudam. Acho que é assim que eu estou entendendo. Pronto, certo? Então, formação de equipe. Gente, se você vai praticar um assalto, você tem que formar uma equipe, não tem não? Um assalto grande, claro. Não é? É o bandido, ele tem que formar uma equipe. Se você vai jogar uma partida de futebol, você tem que formar uma equipe, né? Uma partida de futebol é 11 contra 11. Então, você tem que formar uma equipe. Se você vai estudar, né? Se eu vou prestar um ensino para vocês, a gente tem que formar uma equipe para eu poder prestar esse ensino, essa escola de qualidade para vocês. Então, a formação de equipe, gente, ela está presente em tudo. Você nunca... Claro, tem atividades que você faz sozinho, obviamente. Mas uma equipe bem estruturada, bem constituída, não há quem derrube, né? Ela tem uma efetividade absurda, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Isso aí é uma formação de equipe? Sim. Sim. É uma formação de equipe das boas, né? Quem é meu preferido aí é o Roger e o Tony Stark, viu? O meu é o top. O Tony Stark tem um poder mais forte, mano, que é o dinheiro, mano. O cara é o mais poderoso. É verdade. Captou aí minha mente, viu? Captou minha mentalidade. Enfim, pessoal, aqui é uma equipe, né? Os caras se formaram, cada um tinha sua individualidade. Aí a Shield viu que isso era legal e foi lá e juntou todo mundo. O projeto Avengers. E já rendeu 3 filmes maravilhosos, altamente empolgantes. Assisti todos no cinema, foi perfeito. Porém, gente, a nossa equipe, certo? A nossa equipe, que a gente vai conversar, não é esses caras, né? Os caras são bons, mas não é esses caras. Para a formação Eu sou burguês. de trabalho, é necessário fazer uso de critérios voltados para 2 aspectos fundamentais. Então, quando eu vou montar uma equipe, eu preciso estar atento ao aspecto técnico e ao aspecto atitudinal, certo? Vamos lá. Meu amigo, minha amiga Suzana. Bom dia, Suzana. Suzana? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou é só a Suzana que não está me ouvindo? Morrer mais passa bem. Estamos ouvindo, professor, Tô mas escutando, normal. Eu acho que a Suzana não está aí. Pronto, Tá Thiago mexendo Souza. no Insta, né? Pronto. Thiago Souza, pode falar no áudio? Pode, Thiago. Eita, meu, o negócio tá preto agora. Pronto, né? Eu não vou pegar o do chat aqui mesmo, né? O Thiago Souza falou, né? Tipo para gerenciar a construção de casas, essas coisas. Como assim, Thiago? Não entendi o que você falou.
Olha, para eu formar uma equipe, eu preciso estar atento a aspectos técnicos e atitudinais. O que é um aspecto técnico? Você vai construir uma casa, vamos pegar aí o exemplo do Tiago. Você vai construir uma casa. E aí você chama uma pessoa para fazer isso. Se a pessoa não tiver o aspecto técnico, conhecimento e experiência, ele vai construir a casa toda errada e, consequentemente, a casa vai cair, vai afundar. Professor, Oi? é porque eu tava respondendo outro Thiago, que ele perguntou aqui, só que eu não sei direito o que ele escreveu. Tá mais em cima. Aí eu acho que ele escreveu arquiteto. Sim, sim, sim. Não, tá dando certo, tá bom? Obrigado, viu, Thiago Souza? Nada. Então, continuando, ó. Pega no exemplo do cara. Ele vai construir uma casa e aí chama um pedreiro, né? Só que esse pedreiro, dito pedreiro, ele não tem conhecimento e pouquíssima experiência. Então, o que que acontece? A casa cai. A casa vai destruir, vai ficar feia, vai ficar qualquer outra coisa, certo? Eu preciso do aspecto atitudinal, que é o comprometimento, a empatia, a ética. Então, por mais que o cara seja bom, mas ele não sabe conversar, ele é ignorante, ele é uma pessoa ruim, não tem empatia, né? O que que vai acontecer? Essa equipe não vai ser boa, não vai ser bem formada. Então, toda a vida, quando eu for escolher uma pessoa para minha equipe, né? Até mesmo vocês, quando a gente diz, se dividam em equipes, vocês fazem isso naturalmente. Vocês observam o aspecto técnico e o aspecto atitudinal. Aí eu vou trazer aquela pessoa porque ela se garante nesse assunto, né? Vai ajudar a gente a tirar uma boa nota. Traz lá, fulaninho para cá. Ah, menino, mas eu tenho que trazer o outro fulaninho porque ele é gente boa, porque ele é comprometido, por mais que ele tenha dificuldade, mas o cara é comprometido, mas vamos trazer ele também, ele vai ser show de bola. Só que, gente, isso tem que ser um conjunto. O processo de formação de vocês, quanto profissionais, ele tem que abordar esses dois aspectos. O aspecto técnico, que vocês têm que ter conhecimento e experiência, e o aspecto atitudinal, que vocês têm que ter comprometimento, empatia e ética, tá? Então, isso aqui, vocês vão aplicar com toda certeza durante o estágio de vocês. Vocês têm que ter, vocês estão passando esses 3 anos construindo um conhecimento, um aspecto técnico, mas o aspecto atitudinal, né, ele é construído, ele é vindo de vocês. Então, vocês têm que ter a empatia no campo de estágio, certo? Ou em qualquer setor da vida, que vocês forem formar uma equipe. Deu para entender, pessoal? Posso prosseguir? Pode sim. É facinho, gente, isso aqui. É uma disciplina tranquila demais. É só mais pra gente ir pegando os macetes aí, pra gente chegar no estágio afinado e show de bola. Formação de uma boa equipe de trabalho inicia-se sobre o comando de gerente de projetos. Lembra que o gerente ganha bastante, né? É um dos que ganha mais. Por quê? Porque ele está no comando até da formação da equipe. Beleza? Luiz, amanhã eu já não sei de nada. É bom que a aula tá gravada e aí tu só revê a aula, aí fica tranquilo, de boas. Dentre os profissionais, podemos elencar, né? O gerente de projetos, o analista, o técnico, programador, design. Então, essas profissões a gente já viu. Mas tudo parte do gerente, tudo se inicia dele, tá, pessoal? Ele é o cabeça, por isso que ele ganha mais. Beleza? E aí, gente? A gente pode pressionar o start e iniciar um projeto? Bora, professor, bora fazer um jogo. Bora. Já tá tudo ok para eu fazer isso? Cuidado para não dar game over. Não, é press start, né? Vamos iniciar, certo? Para o desenvolvimento do projeto, né, ainda se é necessário enquadrar diversos setores, tais como... Até aqui, gente, ó. Até aqui, eu formei a minha equipe com aspecto técnico e atitudinal. Beleza, escolhi as pessoas. Mas eu não posso iniciar ainda. Por quê? Eu preciso entender o campo material. Certo? Beleza? O que seria esse campo material? Né? São os instrumentos de hardware e periféricos, né? Poxa, eu vou montar uma empresa de programação. O que eu preciso? Poxa,
de computador, tá? Eu vou montar a minha empresa eu vou automatizar a cerâmica, que eu falei mais cedo, né? O que eu preciso? Poxa, eu preciso no mínimo de um computador, de uma rede instalada, de uma rede Wi-Fi. É já que eu chego nesse daí, viu, Vitor? E principalmente de dinheiro, né? Da parte financeira. Então, no campo material, eu preciso desses equipamentos, desse hardware para poder dar continuidade no projeto, né? Equipamento de telecomunicação, são os rádios, roteadores, celulares, computadores móveis, notebooks, né? Impressoras, scanners, leitor de código de barra, você vai passar o tijolo no código de barra, né? Armazenamento dessas informações em banco de dados, enfim. Além dos dispositivos acima, tem que ser pensado também no espaço físico. Esse aqui, pessoal, olha aí, ó. Então, eu penso nas pessoas, eu penso no campo material, que é o que eu vou ter para poder construir, mas eu também tenho que pensar no espaço físico. Tem gente que quer colocar uma empresa dentro de um quarto, com um monte de equipamento. E aí fica muito apertado, não tem mobilidade, né? Então, você também tem que estar atento ao espaço. Mas funcionou. Ei, Oi, professor. pode falar. Mas funcionou para Apple, para Google, para Mas, WhatsApp. claro, ele não tinha nada. Eu estou falando de uma empresa que tem um campo material muito grande, que eles têm muitos equipamentos. Como é que eu vou colocar esse monte de equipamento num espaço físico ruim? Num espaço físico onde o telhado está todo furado, quando chove, molha tudo? Tá entendendo? Então, são ações como essa que tem que ser vista, né? Aluguel dessa sala, o mobiliário necessário, né? Enfim, montar todo um ambiente para o desenvolvimento do projeto, né? Então, para que um projeto de tecnologia inicie com possibilidades de sucesso, que é o que a gente busca, né, que o sucesso desse projeto, né, deve ter como escopo um forte planejamento e ser recoberto de precauções, né, que passam efetivamente por aspectos como uma equipe eficaz e comprometida, observando aspectos técnicos e atitudinais, um conjunto de equipamentos modernos. Não adianta eu comprar um computador do tempo do bumbo para eu fazer um projeto de TI novo, né? Tem que ter um computador correspondente ao que você vai estar utilizando. E por último, né, como o Vitor falou, um aporte econômico capaz de proporcionar a sustentabilidade do negócio. Eu preciso de dinheiro para fazer tudo isso. Mas, claro, gente, a gente está falando de projetos de larga escala, de empresas de médio a grande porte. A galera do pequeno porte só precisa de um computador e de internet para poder construir seus negócios. Capite? Entenderam até aqui, gente? Entendi, professor. Então, é só sucesso? Agora, montei minha equipe, tenho dinheiro, tenho o material, tenho um espaço, agora eu vou começar a ganhar dinheiro. É isso? Ou vocês duvidam disso? Não, dependendo do coisa, por exemplo, se o cara fizer um jogo, para ter o sucesso, o jogo dele tem que ser bom, para ganhar um bocado de coisa aí. Beleza. Então, gente, não é só o sucesso, né? Ainda tem outra coisinha que vai rolar por aí, né? Deixa eu colocar aqui. Olha aí, ó. Não pode acontecer um dimensionamento a menor, nem um superdimensionamento dos gastos. Pois, com estes equívocos, o projeto pode nascer fadado ao fracasso. O que isso quer dizer? Alguém comenta? Ou eu indico? Vamos lá. Marcela, comenta aí. Eu já ia falar. Deixa a Marcela falar. Vai lá, Marcela. Oi? Tô te ouvindo. E o Galo também. O que era, professor? Tava nem prestando atenção, né? Eu estava assim, professor, porque eu acho que eu não acho tão fácil assim chegar no sucesso. Eu não sei por quê. Ó,
Veja o que eu falei, ó. Não pode acontecer um dimensionamento a menor nem um superdimensionamento dos gastos, pois estes equívocos o projeto pode nascer fadado ao fracasso. O que você acha que isso quer dizer, meu filho? Oi? Vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui um exemplo para vocês. Se eu vou beber água, eu pego um copo. Se eu coloco pouca água, um dedinho de água, eu sacio minha sede? Ou se eu encho, se eu transbordo o copo de água, eu vou mais que saciar a minha sede. Não é isso? Então, eu tive um dimensionamento menor, que foi uma gotinha de água, que não saciou minha sede, dentro do copo, e tive um superdimensionamento da água, dos gastos com a água, que foi o meu copo altamente cheio. E aí eu bebi água que nem quis mais, então gastei demais. Então, o que foi que aconteceu? Não teve um equilíbrio. E aí, o que foi que aconteceu? Foi fadado ao fracasso. Qual é o fracasso? De ter gastado demais e o outro de nem ter construído porque gastou de menos. Então, pessoal, um projeto de TI, o gasto dele tem que ser no limite. Tem que ser de acordo com o que foi estabelecido. Porque se eu gastar demais, não vai ser viável financeiramente. E se eu gastar de menos, eu não vou ter o retorno que eu espero. E aí, tudo isso dá origem a um fracasso. Então, a pessoa tem que ter noção de que, eu formei uma super equipe. Agora eu tenho dinheiro, tenho espaço e tenho os materiais. Vai ser só o sucesso. Ainda pode dar problema, porque você pode ter gastado demais, ou você pode ter gastado de menos, e aí acaba gerando um fracasso. Deu para entender? Deu sim. Então tem que ser no nível certo, né? Tem que ter equilíbrio, yin yang, né? Então, você tem um equilíbrio, nem gastar demais, nem gastar de menos, gastar o suficiente nesse processo de construção do software ou de qualquer outro projeto de TI. Seguindo aqui. Só na medida. Como organizar as paradas para não dar errado? Então, como é que eu vou ter que me estabelecer para que as coisas Planejar. Tem um planejamento? Planejamento. Certo? Guarda essa palavrinha aí, planejamento, certo? Que eu já vou comentar ela no próximo slide. O planejamento, ele está ligado diretamente com esse cara aí, que é o plano de trabalho, o nosso work plan, certo? Plano de trabalho. É um documento que deve refletir na íntegra o que será realizado, o que será direcionado, né? E todas as ações da equipe. Então, por exemplo, é um documento em que eu vou estar informando, olha, eu contratei um gerente de projetos, 3 analistas, 10 programadores, 5 designers, 3 estagiários, a tia da cozinha para fazer o café, contratei um cara da limpeza. Tudo isso é um plano de trabalho. Vai refletir o que cada um vai fazer. E tudo isso documentado e bem bonitinho, tá? Além de servir como instrumento de controle gerencial, o plano deverá ser validado por parte da direção do órgão e das pessoas-chave, ou seja, do dono da empresa, né, ou do cliente, né, para que tenha legitimidade de fato e possa ser implementado. Então, o plano de trabalho, gente, ele é um documento que diz o que as pessoas vão fazer. Simplesmente é isso, né? E aí aqui eu tenho um cara, né, trabalhando no work plan dele, certo? Então, olha aí, ó. Aí, ideações, estatísticas, redes, certo? Tudo isso leva ao money, leva ao dinheiro que você vai construir, né, junto com o sucesso do seu projeto. Beleza? O plano de trabalho, gente, ele tem 4 pontinhos básicos. O primeiro ponto é o objetivo. O segundo é a justificativa. O terceiro, cronograma de ação. E o quarto é a estimativa do custo. Então, ele tem que ter tudo isso no plano de ação.
O objetivo, né? Apresenta em que consiste e qual é o objetivo do projeto. Ah, eu vou fazer um avião com asa de galinha. Pronto, tem lá. Você coloca lá um aviãozinho com formato de asas de galinha. É o objetivo do seu projeto. Justificativa. Apresenta o valor do projeto, destacando o seu porquê, apresentando fatos que levaram a tal priorização. Qual a justificativa de eu fazer um avião com asas de galinha? Porque ela é mais aerodinâmica, porque ela é mais leve, porque é mais barato. Enfim, justifiquei. Cronograma de ação. São definidos os responsáveis e os prazos de execução. Olha, eu vou ter um mecânico para fazer o avião, eu vou ter um cara para coordenar, e tudo isso vai ser feito em 2 meses. Pronto, defini o meu cronograma. E por último, a estimativa de custo, é o quanto que tu vai gastar com esse projeto. Ah, vai ser 100 mil reais para fazer esse avião de galinha. Pronto, tudo definido, vamos embora. Vocês estão entendendo, pessoal? Deu para entender aí com o exemplo do avião com asas de galinha? Sim. Maravilha. Seguimos. E agora, pessoal, que eu tenho o plano de trabalho, eu tenho a minha equipe, que ela é formada em cima de 2 aspectos, os técnicos e os aspectos atitudinais, certo? Eu tenho o dinheiro, eu tenho o material, certo? Eu tenho as pessoas, tenho o dinheiro, tenho o material, tenho o espaço, tenho um plano de trabalho. Agora sim eu vou ganhar dinheiro, ô Leandro? O que tu acha? Não. Eu acho que não. Agora só Leandro, foi mal, desculpa. E o plano vai dar certo. Aí se der certo é só sucesso. Agora se falhar, tá tudo caminhando. Tá gastou todo o dinheiro em nada. Certo, né? Só tem um problema, pessoal. Na vida, a gente tem um negocinho chamado imprevisibilidade. Pernalonga é um ser dotado de inteligência, criado pela Warner Bros. Pictures, e é muito engraçado o Pernalonga. Mas, enfim, ele está dizendo aqui pra gente que não, né? Você não vai ganhar dinheiro agora. Por quê? Eu ainda tenho esses carinhas aqui, os nossos obstáculos. Tudo na vida, pessoal, tem obstáculo. Né? Então, um projeto de TI não seria diferente. Ele tem obstáculo. Você tem que passar por um buraco para sair no outro, passar por cima, quebrar para perfurar, para poder atravessar. Enfim, obstáculos são existentes e muito, né? Então, acontece que nem tudo ocorre nas condições ideais, mesmo que eu tenha o dinheiro, que eu tenha as pessoas, que eu tenha o espaço, que eu tenha tudo. Muitos problemas e obstáculos aparecem antes, durante e depois das implantações dos projetos. Tais como esses 2 bonitos aqui, ó. Problemas com a equipe de trabalho e a não entrega dos recursos e materiais esperados. São os 2 principais obstáculos. O primeiro, eu sou bom, vou participar de uma equipe. O fulano é bom, ele vai participar da equipe. Porém, a gente não se dá, né? Acabou tendo um problema com essa equipe de trabalho, desgastou, teve uma discussão, e aí causa um obstáculo para o projeto. Muito bem, vamos fazer a empresa, né? Depois, a não entrega dos recursos. É quando eu não consigo cumprir o que eu estabeleci no cronograma. E aí eu não entrego o que foi me solicitado. Então, a equipe de trabalho, né, com relação a problemas de equipe, ela é formada por seres humanos, pessoal. A sala de vocês é um conjunto de 45 seres humanos, cheio de virtudes e defeitos. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de pensar. E vocês, ainda assim, são uma equipe. Nesse sentido, as adversidades acontecem nos grupos de trabalho. Porque são diferentes tipos de pessoas dentro de um mesmo ambiente com o mesmo objetivo. Com toda certeza vai rolar problemas, vai rolar indiferenças, né? Podemos relacionar esses problemas ligados à rotatividade
certo? Que é muito comum na tecnologia da informação. Porque o que é essa rotatividade? O profissional, quando ele é bom, ele é solicitado por muitas pessoas. Então, quando tem uma empresa e diz assim, poxa, aquele programador, ele é muito bom, eu quero ele na minha empresa. Ele vai lá e diz assim, olha, eu pago o dobro que tu tá recebendo aí. Acho, o programador sai rapidinho e vai para a empresa nova. Relacionamentos interpessoais, certo? São os relacionamentos que existem entre as pessoas dentro da empresa, né? E aí esses relacionamentos, eles podem ser de diversas formas, parentais, amorosos, ou somente relacionamentos mesmo interpessoais, tá? E a falta de capacidade técnica é quando o cara diz assim, eu sou bom, eu sei fazer isso. E na hora do vamos ver, não sabe fazer nada. Beleza? Entendido, pessoal? Posso prosseguir? Tá tranquilo? Maria, professor, demora demais para ver um sucesso. Como é? Maria, demora demais para ver um sucesso. Demora, meu amigo. E a não entrega eu acho que eu já tinha desistido. E a não entrega dos recursos esperados, né? É um dos pontos que pode comprometer esse gerenciamento do tempo, porque é o seguinte, o cara diz assim, dia 10 eu vou lhe entregar o módulo financeiro do sistema. Aí o cara, beleza, tá marcado pro dia 10. Chega o dia 10, o programador não entregou. Poxa, cara, eu tive um problema, não sei o que, eu vou te entregar dia 15. Já aumentou mais 5 dias. Chega dia 15, o cara não entregou de novo. Não, agora vai dar certo. Dia 20 eu te entrego. Passou mais 5 dias. Ou seja, dobrou o prazo, né? E aí o cara ainda não fez a entrega. Então ele não entregou os recursos esperados naquela determinada data. Então, é um ponto que compromete o gerenciamento de tempo, porque eu sempre vou ter que estar dando mais tempo para aquela tarefa e atrasando as subsequentes, né? Por exemplo, existem situações como a quebra de equipamentos. O computador quebrou. Mas aí, eu tenho que ter um negócio chamado de plano de contingência. Caso perceba que os equipamentos ou recursos não estão atendendo, ou seja, se o computador está ruim, se o computador é lento para aquela determinada tarefa, se você, eu preciso de um computador melhor para fazer esse trabalho, recomenda-se uma alteração imediata no plano. E recomenda-se esse plano de contingência. E aí vamos entender o que é um plano de contingência. Vocês sabem o que é um plano de contingência? Vamos lá, estamos quase acabando. Me diz aí alguém. Alguém sabe o que é um plano de contingência? É como se fosse um plano B, outro tipo de plano que eles têm que fazer. Tipo, deu errado aquele plano, eles têm outro em mente. Tem que ter outro em mente. Muito bem. Seria isso? O plano de contingência é tipo isso. Caralho, eu chutei. Muito bem, certo? Então, o plano de contingência é um plano B. Ou um plano C, né? Caso você ter saídas para uma determinada situação. Eu estou trabalhando, o computador quebrou, certo? Mas você tem que ter ali um computador reserva para poder concluir aquele trabalho na empresa, né? A empresa tem que ter esse computador reserva, tá bom? Entendido, povo? Gente, vocês entenderam o que a gente tinha para conversar hoje? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Entendi. Professor, mas cadê o sucesso? Não, o sucesso é o conjunto disso tudo, certo? Quando é que vem? Depois de tudo isso. Agora sim você está pronto para o sucesso. Por quê? Você tem... Maria. Olha aí, presta atenção no que você tem. Você tem uma equipe bem formada, você tem, certo? Um espaço físico, você tem um aporte financeiro, você tem os equipamentos, certo? Depois, você entendeu que é necessário um plano de trabalho. Depois que você tem esse plano de trabalho, é necessário identificar os obstáculos. E quando identificar os obstáculos que você possa vir a ter, ou já tem um plano de contingência, tem um plano B. Tudo isso leva para o sucesso. Para o sucesso nos projetos de TI. Resumindo a aula todinha, é isso, pessoal. Tranquilo? Tranquilo e favorável. Maravilha demais, certo?
Então, gente, eu vou só parar aqui a gravação para subir a aula de vocês e aí eu vou fazer a frequência, tá bom? Mais alguma dúvida?